Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. O tema de hoje é um tema que incomoda. É um tema que quando você fala com alguém, é um tema que vai lá no profundo da sua alma e mexe contigo. Hoje nós vamos falar sobre pecado. Pecado, ele pode ser compreendido de várias e várias formas, né? Por exemplo, numa visão do mundo, obrigado, Gu. Pode deixar um aqui, irmão? Isso. Obrigado, Manão. A visão do mundo, né, do contexto em que nós vivemos, é uma. Talvez a tua visão de pecado, talvez não, eu tenho certeza que é diferente. O pessoal lá, o rapaz de gorro, você que está indo para um lado e para o outro em mim, não, fica tranquilo, fica quietinho, tá bom? Chega. Ô Tariki, você e o Pedrinho, fiquem ali atrás, tá? Dando uma olhada, que a galera hoje não está fácil. E a tua definição de pecado é diferente, normalmente é diferente do que outra pessoa diz ou acha. É muito comum a gente encontrar pessoas que acham certo uma coisa e outras que não acham. Por exemplo, eu poderia colocar aqui vários temas e vocês iam ficar discutindo para o resto da noite. Por exemplo, baixar música da internet é pecado? Não é? Alguns vão ter algumas opiniões, outros vão ter outras, né? Existem coisas até simples, de que às vezes a gente não percebe, não presta atenção. Esses tempos Deus usou a vida do Pedrinho para falar ao meu coração. É muito comum quando você leva uma multa, né, e a tua carteira já está explodindo de pontos, o que as pessoas fazem? O Fê também, boa Fê, recorrem à multa, obrigado meu querido. Mas além disso, você é casado, talvez você tenha o pai, e o pai não tem ponto nenhum na carteira dele. O que é muito comum das pessoas fazerem? Transferir, obrigado Fê, transferir os pontos de uma carteira para outra. Então eu levo a multa, mas está explodindo lá minha carteira. Se eu pegar mais pontos de uma multa, eu vou perder a carteira. O que eu faço? Eu identifico, pego a multa, envio de novo para o Detran e falo assim: a condutora era a minha esposa, a Kelly, por exemplo. É muito comum isso, é muito comum. E um dia o Pedrinho me ligou e falou: Lelo, eu estou aqui incomodado, porque querem colocar pontos na minha carteira, mas isso está me incomodando porque não é certo. E naquele dia me estralou uma luz. É verdade, é uma mentira. Você está mentindo. Você está colocando os pontos na carteira de alguém que não levou aquela multa. E assim é o pecado. Existem várias definições, várias questões que nós não levamos em consideração muitas vezes. E é por isso que, se eu e você queremos entender realmente o que é o pecado, nós temos que ir para a fonte. Nós temos que ir para a palavra de Deus e ver o que Deus fala sobre o pecado. Qual a definição de Deus sobre o pecado? Porque a humanidade, muitas vezes, só considera pecado alguns comportamentos mais pesados. Encher a cara, talvez, se embebedar, matar alguém, roubar alguém. Isso é pecado, isso é uma coisa horrível que você está fazendo. Essa é a definição do mundo muitas vezes. Mas a definição encontrada na Bíblia é muito mais profunda. E eu gosto de uma definição da Bíblia, se você está anotando aí, anote isso. Uma definição que eu mais gosto de pecado na Bíblia é errar o alvo. Tanto no hebraico, shatat, e em grego, hamartia,
São duas palavras usadas nos originais para definir o pecado, para descrever o pecado, e significa você errar o alvo. Como assim, Lelo? Como assim pecado é errar o alvo? E essa definição me chama a atenção, porque o homem, eu e você, nós fomos criados com um objetivo, para atingir um alvo, que é glorificar o nome de Deus. E essa definição de pecado diz que sempre que eu me desvio do alvo, que é glorificar o nome de Deus, eu vou pecar. Essa é a definição mais profunda do pecado. Essa é a definição que a Bíblia traz. Não se trata então só das coisas horríveis. Adúltero, seu pecador. Ladrão, você sim é um pecador. Eu não, eu sou uma pessoa boa, eu não sou pecador. Mas sabe qual é o principal pecado da humanidade que está dentro do meu coração e do seu coração? É a rebeldia contra Deus. Deus me criou com um propósito, com um alvo, e um dos seus objetivos é que eu entregue toda a minha vida para Ele, totalmente a Ele. Quando eu não entrego a minha vida a Ele, eu estou em rebeldia, eu estou em pecado. Você consegue entender então como o pecado é mais profundo, o que a Bíblia nos ensina? E pior, o pecado trará consequências ruins para a minha vida, para a sua vida, para a vida daqueles que estão ao seu redor. E Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte. O pecado vai trazer 3 tipos de morte. Morte física: quando Adão pecou, o nosso corpo se tornou fisicamente limitado. Então nós morremos, todos aqui. Se você não sabe disso ainda, você vai morrer um dia. Fisicamente falando, você vai morrer. Fala para a pessoa do seu lado, diga: desculpa, mas um dia você vai morrer. Outra morte que o pecado trouxe para nós é a morte espiritual. Em Adão e Eva estávamos próximos de Deus, estávamos juntos de Deus, e o pecado trouxe a morte espiritual. Você, meu irmão, você, minha irmãzinha querida, eu aqui também, todos nós estamos mortos espiritualmente falando. Eu não estou mais, graças a Deus, porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu não sei a tua situação, se você ainda está morto espiritualmente, ou se hoje você está vivo espiritualmente. Se você entregou a sua vida a Jesus, você não tem mais essa morte. E a última morte que o pecado traz é a morte eterna. Olha só que interessante, quando nós falamos de eternidade, normalmente nós falamos de vida eterna. Vida eterna, você tem Jesus no coração, você entregou sua vida para Jesus, você vai ter a vida eterna. Mas nós esquecemos do outro lado, que é a morte eterna. Da mesma forma como aqueles que são salvos passarão a eternidade com Cristo, aqueles que não são salvos passarão a eternidade distantes de Cristo. E queira você sim ou não, essa é uma verdade. E vai acontecer. Vai acontecer. Então o pecado traz esses 3 tipos de mortes para nós. Então tá bom, então me dei mal, Lelo. Me dei mal, como que eu vou lidar com o pecado? O que eu vou fazer com o pecado na minha vida? Como trabalhar com o pecado? Como me livrar da culpa do pecado? É aí que entra a palavra de Deus, e é o texto que eu quero compartilhar com você essa noite. Abra lá a Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos ler exatamente o Salmo 32. Nós vamos aprender com um homem de Deus que pecou e cometeu um pecado gravíssimo, mas se arrependeu e mudou a sua vida. E a Bíblia o descreve como homem segundo o coração de Deus. Alguém sabe de quem eu estou falando? Davi, exatamente, o rei Davi. Salmo 32 é da autoria de Davi. E nós vamos ler somente o versículo 5.
O versículo 5 é um versículo curto, mas que diz muita coisa sobre o pecado. Vamos ler juntos? Diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esse versículo aqui, de forma muito prática, traz alguns passos para eu e você lidarmos com o pecado. Qual é o primeiro passo? Simples: reconhecer o pecado, reconhecer o erro, reconhecer as coisas ruins que estão dentro de você, que você tem feito. Parece muito simples, né? Lelo, isso eu sei, mas gente, maioria das pessoas não passa do primeiro passo. Sabe por quê? Porque nós estamos cegos e nós não conseguimos enxergar o pecado que existe dentro de nós. Davi continua dizendo: eu não encobri as minhas culpas. Eu reconheci, eu não encobri as minhas culpas. Ele expõe os erros que estão dentro dele. Mas nós temos a grande dificuldade de não enxergar nossos próprios erros e falhas. Imagine então os nossos pecados. Existe um conceito muito interessante na psicologia, que se chama projeção. É um mecanismo de defesa do ser humano. Sabe por quê? Porque a gente não consegue reconhecer em nós os nossos próprios erros. É muito difícil. Ah, pastor, eu sou tranquilo, eu consigo. Falo da boca para fora. Na hora de mudar e reconhecer os nossos erros, nós temos muita dificuldade. E a psicologia explica isso. A projeção é um mecanismo de defesa. Então eu vou usar eu como exemplo, né? Vocês perceberam que eu sou um cara fortinho, para não usar a palavra gordinho. E eu sou gordinho, né? Estou lutando aí contra a balança. Então o que acontece? Muitas vezes eu não enxergo em mim os meus comportamentos, como a gula, como comer com muita ansiedade, e eu não vejo isso em mim, mas eu vejo no outro. Então quando eu chego no restaurante, eu vejo um gordinho que nem eu lá, comendo que nem um doido. Primeira atitude minha aí: nossa, por isso que está gordinho assim, olha o jeito que ele está comendo, come que nem um cavalo. Mas na verdade eu estou vendo o comportamento dele, o erro que há em mim. Como é interessante, né? A emoção humana a gente não reconhece em nós, mas eu reconheço no outro o que há de ruim em mim. E o primeiro passo para você lidar com o pecado é reconhecer ele na sua vida, identificar ele na sua vida. E o maior vilão para não conhecermos o pecado é o orgulho. É o orgulho. Nós nos achamos o bambambam. Tudo, não entendi a piada, mas vamos lá. Tudo gira. Ah, tá, é o bambambam do YouTube. Ó, vocês gastam tempo com esse cara, piazada, tá louco. Tudo gira em torno de você. Tudo gira em torno de você, de mim. E a gente não consegue reconhecer os nossos erros. Tem uma história muito interessante, aconteceu durante a guerra. Um navio estava no Oceano Atlântico e começou um bombardeio muito forte sobre esse navio. Então acertaram algumas bombas no casco e esse navio começou a afundar. O comandante do navio então começou a descer os botes salva-vidas e disse: todos entrem nos botes salva-vidas. Só que o comandante foi no primeiro bote, o bote que tinha uma metralhadora para eles se protegerem e a bússola do navio que ele estava levando. E ele dizia: vamos, me acompanhem, me sigam,
eu vou dar proteção para vocês, eu tenho uma bússola, me sigam, todo orgulhoso, cheio de orgulho, porque tinha salvado toda a tripulação, e passou a noite inteira, eles no mar, aquele horizonte, só via água, 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 até que chegou no meio-dia do outro dia, e aquele comandante então, ele começou a perceber e suspeitar que algo não ia bem, porque ele imaginava, de acordo com o norte ali da bússola, que existia uma ilha ali próximo de onde eles estavam, mas aquele lugar não chegava. E ele disse: não, vamos lá, né? Não disse nada para ninguém, continuou olhando para a bússola e disse: me sigam, aqui nós estamos protegidos, eu tenho a metralhadora, eu tenho a bússola, me sigam. E passou mais um tempo, e aquele comandante entendeu que algo estava atrapalhando o funcionamento da bússola, a agulha da bússola. Isso era a metralhadora. O metal da metralhadora estava impedindo a bússola de funcionar corretamente. E ele disse: não posso me livrar dessa metralhadora. Tentou colocar a metralhadora em outros botes, mas não tinha espaço, tiveram que jogar fundo do mar. Depois que ele jogou no fundo do mar, então aquela bússola começou a funcionar. Ele entendeu o norte, ele entendeu para onde eles estavam indo, e eles chegaram até uma ilha. Isso acontece na minha e na sua vida. Essa história ilustra como o nosso orgulho pode nos impedir de seguir na direção certa. A bússola é Deus. Agora, se existe algo na tua vida, o orgulho na tua vida, que você não quer jogar fora, a bússola não vai funcionar. Deus não vai ter espaço para te mostrar aonde é o norte. Deus não vai ter espaço para falar ao teu coração o que Ele quer para a sua vida. Vai acontecer como esse comandante orgulhoso. Quantos pecados nós insistimos em levar conosco somente para a nossa proteção, assim como aquela metralhadora ia proteger todo mundo, para o nosso bem-estar. Pecados que a gente carrega e que tem atrapalhado a nossa vida. Sem a bússola que é Deus, não conseguimos atingir o alvo. E essa noite eu te pergunto: qual o seu pecado de estimação? O que tem impedido você de uma vez por todas ter uma vida liberta, uma vida verdadeira, plena em Jesus, e ir em direção ao alvo? Será que é algum tipo de vício? Talvez alguma droga, vício em drogas, uma droga lícita ou ilícita, em bebida, outros tipos de droga. Talvez seja esse o pecado que está te impedindo você de alcançar o alvo e uma vida plena em Jesus. Ou o vício da pornografia, ou o vício do Pokémon Go, ou o vício da internet, vício de jogos. Será que o teu pecado que você está carregando é um relacionamento seu todo errado, namoro, ou você quer entrar num relacionamento agora, mas já está começando tudo errado, e é algo que você precisa abrir mão? Será que é mentira? Ou será que é como eu, a gula, que é um pecado que eu luto todos os dias? Hoje é o dia de reconhecer nossos pecados e não encobrir as nossas culpas, assim como Davi fez. Primeiro passo, galera, para nós termos uma vida plena com Deus. Sabe o que é interessante? Eu trabalho há 10 anos com adolescentes. E a adolescência é uma idade, é uma característica emocional do adolescente. Ele se sente imortal. Acha que ele pode tudo, que ele deve fazer tudo. E muitos às vezes chegam assim com um olhar, um semblante, uma arrogância, achando que conhecem tudo da vida. Mas eu quero falar algo para você. Você não sabe o que é uma vida plena. Uma vida plena é estar ao lado de Jesus.
E a única coisa que vai impedir você de estar bem próximo de Cristo é o pecado. Por isso precisamos reconhecer os nossos pecados. Segundo passo que Davi nos ensina nesse texto: confessar as nossas transgressões. Alelo, você está sendo muito simplista hoje, cara. Tá bom, confessar, reconhecer primeiro, agora confessar. Eu faço isso sempre. Será? São passos muito práticos para você fazer na sua vida. Você pode começar esses passos aqui essa noite, quando você chegar na sua casa. Reconhecer os seus pecados e confessar. Não tem como esse texto ser mais claro. Primeiro eu reconheço, segundo eu confesso. E Davi fala: confessarei as minhas transgressões a quem? Ao Senhor. Então, para quem você precisa confessar os seus problemas, as suas dores? Meu irmão, para de querer confessar os seus pecados, as suas dores para o barman, para uma garrafa de vodka, de cerveja. Você tem que confessar os seus problemas, as suas dificuldades para Deus. O catolicismo, por exemplo, entende que você tem que confessar para um ministro, que ele é o intercessor, mas a Bíblia é muito clara. Em 1 Timóteo 2,5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Quando eu tenho problemas, quando eu tenho dificuldades, quando eu tenho pecados, quando você tem, nós devemos procurar e confessar diretamente a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus nos deixou uma oração modelo, o Pai Nosso, que diz: perdoa os nossos pecados, pois nós mesmos também perdoamos a todo aquele que tem nos ofendido. Ele também nos ensina a pedir perdão a Ele, a trazer as nossas súplicas a Ele. Deus nos perdoará se nos aproximarmos dEle e pedirmos perdão. Deus não autoriza homens a perdoar pecados. Uma grande luta de Jesus Cristo no Novo Testamento é que os fariseus olhavam para ele e diziam assim: ei, você é homem, você não pode perdoar pecados. Ele dizia: não, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Deus é quem pode te livrar do pecado. Deus é quem perdoa. Deus é quem traz a graça dele sobre a sua vida. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você entende? Quem que tem que ser o teu parceiro principal para você confessar os seus problemas, as suas dificuldades? Esse cara tem que ser Jesus. Esse cara tem que ser Deus, teu Pai. Mas sabe o que é mais maravilhoso ainda? É que a Bíblia nos traz um texto e uma promessa de que como igreja nós podemos nos ajudar. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5 versículo 16, 15, 16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros e serão curados. Decore esse texto, guarde esse texto no seu coração e sempre lembre que quando você confessa os seus pecados a alguém de Deus, ora um pelo outro, a Bíblia promete: você será curado. Eu lembro quando eu tinha 18 anos e os cultos tinham acabado de chegar aqui em Curitiba, na PIB, e os cultos aconteciam ali no ginásio, e ainda não existia aquele palco móvel novo, era um palco antigo, a quadra era menor. E eu lembro que terminou um culto dos jovens, embaixo desse palco tinha uma sala, e terminou o culto, e 2 amigos meus chegaram: Lelo, nós vamos nos reunir ali atrás, naquela sala um pouco para orar, quer ir junto com a gente? Eu falei: claro, vamos lá. Chegando lá, começou a acontecer um momento de confissão de pecados. Alguns meninos começaram a chorar e dizer: eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Eu nunca vou esquecer de um menino
eu tinha 18 anos, então isso fazem 15 anos. Um menino chegou e disse assim: eu não aguento mais, eu tenho pilhas e pilhas e pilhas de DVD em casa, de filme pornográfico, eu estou escravizado pela pornografia, mas eu quero acabar com isso, eu não aguento mais, eu não tenho forças. Aí eu lembrei desse texto: se confessar os seus pecados uns aos outros, orar uns pelos outros, serão curados. É promessa de Deus. E aquele dia, aquela noite, nós começamos a orar um pela vida dos outros, cada um confessando os seus pecados. E sabe o que aconteceu? Pessoas ali foram libertas, foram curadas, porque é promessa de Deus. Então devemos confessar os nossos pecados primeiramente a Deus, só Ele pode nos perdoar. Mas a Bíblia traz uma promessa, que se você procurar um amigo na fé, um irmão na fé, confessar, orar com ele, você será curado. Deus vai te dar forças para continuar. Depois do reconhecimento vem a confissão. Esse é o processo. Somente Ele pode perdoar os nossos pecados. Eu vou te desafiar a fazer uma listinha. Não agora, na tua casa. Você vai fazer uma listinha, os pecados que você tem lutado contra: rebeldia, mentira, gula, vícios, vício de jogos, internet. Vício, que eu digo, galera, é passar horas, perder o seu tempo com determinado jogo. Isso é vício. Isso você faz do jogo o teu ídolo, o teu Deus. Você passa tempo com ele. Então nesse papel você vai escrever quais são os pecados que você tem lutado, e você vai ler eles, confessando um a um diante de Deus. O que você precisa confessar essa noite? Confessar que talvez você esteja distante de Deus, que você quer tomar o controle da sua vida. Isso é pecado, rebeldia. Deus quer que o controle da nossa vida esteja totalmente a Ele. Você quer confessar que você está preso em algum vício, na mentira? Talvez o pecado que você precisa confessar é que você odeia alguém. Eu atendo adolescentes e jovens que chegam na minha sala. Eu falo: qual é o teu problema? Qual é a tua questão? O que você quer trabalhar? Odeio o meu pai, odeio a minha mãe. Olha que palavra forte. E o primeiro passo é você confessar isso. Deus, eu não consigo trabalhar isso na minha vida, mas Deus, estou aqui, eu quero confessar, eu sou um pecador, eu tenho um sentimento de ódio dentro do meu coração, Deus. E esse é o primeiro passo, esse é o primeiro passo. Talvez o pecado que você precisa confessar é que você roubou de alguém, você pegou alguma coisa que não te pertence. Não importa o que seja, eu estou aqui, nós estamos aqui, a igreja existe para te ajudar. As células, os líderes, a comunhão, tudo isso existe para te ajudar. E por último, primeiro passo, eu vou reconhecer os meus erros. Segundo passo, entenda que são tudo verbos, né? Lá Davi escreve: reconhecer, depois confessar. São verbos que dependem de você, ações que dependem de você. Mas a última ação vem de Deus. Está lá no final do versículo 5. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A última ação vem de Deus. Você faz a tua parte,
E Deus vem então com um perdão. Mas não é um perdão simples não. Olha o que diz ali: tu perdoaste a culpa do meu pecado. A culpa é a principal consequência do pecado. E você viver na culpa, meu irmão, se você já fez alguma coisa errada e ficou com peso na consciência, você sabe o que é isso. Você não consegue dormir, você não consegue pensar em outra coisa. A culpa fica remoendo a tua mente, os teus pensamentos. E a Bíblia diz que Deus perdoa a culpa do meu pecado. E olha quem estava escrevendo isso: Davi. Não sei se você lembra o gravíssimo pecado que Davi cometeu. Ele estava um dia no seu palácio, ele olhou uma mulher se banhando, tomando banho, nua, e falou: ah, não quero saber, ela é minha. Teve relações com essa mulher engravidou. Olha o tamanho do pecado que Davi cometeu. Descobriu que ela era casada, tentou fazer com que o marido se deitasse com ela para que o filho fosse do marido, não conseguiu. Então o que ele fez? Mandou o marido para a guerra, na linha de frente da batalha, para morrer. Que pecadão, hein? Não existe pecadinho e pecadão, mas olha o que Davi fez. Então imagine ele escrevendo esse versículo. Imagine, leia. É isso que a gente às vezes tem que entender. Quando você lê a Bíblia, você tem que entender o contexto, o autor, quem escreveu. Imagine Davi, sabendo em seu coração, carregando a culpa que ele havia matado alguém, e ele diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas, eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Só Deus pode tirar a culpa que o homem carrega em seu coração. Só Deus. É interessante quando você vai falar de Jesus num presídio, por exemplo, e tem um assassino, e o cara verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus, se arrependeu, né? Para Deus perdoar, tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento no seu coração, não há perdão. Então, aquele homem que verdadeiramente entendeu que ele errou, que ele matou alguém, e ele entrega então sua vida a Jesus, o Espírito Santo começa a renovar a mente dele. É incrível. Ele começa a se perguntar: pastor, eu matei alguém, como eu vou viver com isso? Mas então vem o Espírito de Deus e tira toda a culpa. Normalmente ele procura os familiares, pedir desculpas, perdão. Pouquíssimos vão perdoar, claro, é muito difícil. Mas a culpa, Deus não quer que você carregue essa culpa. E esse é o poder maravilhoso da graça de Deus, nos livra de toda culpa. Eu li uma história sensacional, que reflete bem isso, a questão da culpa. Eu queria compartilhar com você hoje. Se chama O Flautista que Não Tocava. Existe uma história de um flautista na China imperial. E o imperador da China tinha uma orquestra, e os músicos dessa orquestra recebiam muito bem. E esse homem, muito malandro, conseguiu entrar na orquestra do imperador através de contatos e mentiras. Chegou para uma pessoa e disse: eu sou um ótimo flautista. Ah, me mostra aí. Ah, não, hoje eu estou com dor no dedo. Não, mas confia em mim, eu sou tal. Foi indicando. Ele começou a tocar na orquestra sem saber tocar nada de flauta. E o que ele fazia então? Quando a orquestra se apresentava em todo o reino, ele pegava a flauta dele e com a maior cara de pau ele fazia uma dublagem. E toda vez que a orquestra se apresentava, ele fazia caras e bocas, fingindo que estava tocando. Mas ele não tocava nada.
Mas veio o dia em que o imperador desejou ouvir um solo de cada componente da orquestra. Cada um. Então ele marcou o dia. Hoje vai ser o violoncelo, tal musicista. Amanhã vai ser tal musicista com a flauta. E marcou o dia para aquele falso flautista tocar diante do imperador um solo. E aquele homem então se desesperou, porque ele sabia que aquele imperador não ia desculpá-lo. E na hora que descobrisse que ele não tocava nada, ele iria morrer. Então aquele rapaz começou a ficar nervoso. Ele tentou tomar algumas lições com um flautista profissional, mas não adiantava, ele tinha pouco tempo para se apresentar diante do imperador. Ele planejou dizer que estava doente, mas lembrou que existia um médico, do imperador, que poderia ir ali e desmenti-lo. E na manhã em que ele deveria se apresentar diante do imperador, ele se matou. Ele sabia que como consequência da sua mentira ele ia morrer. Então ele mesmo tirou a sua vida. Esse homem foi consumido pela culpa. A culpa de uma mentira. E a Bíblia nos ensina, olha como a Bíblia é maravilhosa. Eu não entendo, galera, como às vezes vocês não conseguem dar a devida atenção para a palavra de Deus. Olha só o que diz em Número 32, 23. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Sabei que o vosso pecado um dia vai se tornar contra você. Não adianta você fugir do seu pecado, porque todo pecado tem as suas consequências. E foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. No velho ditado, a mentira tem perna curta. Ele foi pego na mentira. Isso foi uma desgraça para a vida dele. E sabe, aplicando isso na minha e na sua vida, quantos pecados nós estamos carregando. Ele pode não ter se voltado ainda contra você, mas a Bíblia diz que uma hora o pecado vai se voltar contra você. É só trazer desgraça para a sua vida. Por enquanto você pode achar que não. Tem um filme muito interessante também, um ator que eu gosto muito, o Christian Bale. Aquele cara que fez o Batman Cavaleiro das Trevas. Isso, esse cara, Christian Bale. Ele fez também ele era o príncipe do Egito lá no filme Êxodos, acho que era o nome do filme. Não, enfim, Christian Bale. Ele faz um filme muito interessante, se chama O Operário. Ele emagreceu 27 quilos para fazer o filme. Você vai assistir o filme, o cara é que nem eu, pele e osso, assim. Mas o filme é muito interessante, é um thriller, assim, bem psicológico, assim, deixa a gente tenso. Mas no filme inteiro, você não entende por que o cara está tão tenso. Ele está 1 ano sem dormir direito, perdeu 27 quilos, não consegue comer, começa a ter alucinações, ver coisas. A vida do cara é uma desgraça, dá tudo errado. Ele começa a achar que está sendo perseguido por todo mundo, que tem um cara no trabalho dele que está perseguindo ele. Então no final do filme você vai entender que aquele homem, exatamente 1 ano atrás, há 1 ano sem dormir, há exatamente 1 ano atrás, aquele homem tinha atropelado uma criança e tinha fugido do local do crime. E há 1 ano ele carregava essa culpa, há 1 ano ele carregava esse pecado. E olha só que interessante, o filme termina assim: ele se entrega para a polícia, o policial abre a cela, e ele diz: eu só quero dormir. Ele deita assim, um pedaço de concreto, e consegue dormir depois de 1 ano. Por quê? Porque ele havia confessado o seu
pecado e não havia mais culpa, não havia mais consciência pesada. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Davi termina dizendo: tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quer viver sem culpa? Eu quero. A culpa me consome às vezes. A culpa é um instrumento assim, do diabo para acabar com a minha e com a sua vida. Eu não quero mais viver com isso. Eu não quero mais. Eu quero deixar isso nas mãos de Deus. E a palavra diz que o fardo de Deus para nós é leve. O fardo que Ele tem para mim e para você é leve. Eu quero convidar, não sei se o Luizinho está por aí. Luizinho, vem para cá. Toca aquela música lá que vocês tocaram, que foi improvisada. E eu queria terminar dizendo para você que a Bíblia ela é muito clara quando diz que o pecado, olhe para mim, quando o pecado vai consumir você, vai consumir o homem, vai consumir a humanidade. E esse texto aqui nos ensina como lidar com o pecado. Você precisa reconhecer, galera, quais têm sido os seus erros. Eu também tenho erros, eu também tenho pecados em muitos. Mas sabe o que eu tenho feito? Eu tenho chegado diante de Deus e falado: Deus, está aqui. Eu reconheço que eu sou falho, está aqui. Eu reconheço que eu minto, está aqui. Eu reconheço que eu tenho dificuldade nisso, naquilo. Agora é a tua vez de reconhecer os seus erros diante de Deus. E assim como Davi, depois de reconhecer, de olhar, enxergar em mim mesmo, eu vou então confessar ao único que tem poder para te livrar da morte do pecado, que é Jesus Cristo. Só Ele pode tirar a culpa, só Ele pode tirar a dor, só Ele pode tirar a tristeza, só o Espírito Santo de Deus pode transformar a sua vida. E com arrependimento significa virar, olhar para outro lugar, para outro sentido. E com arrependimento você começa a confessar os seus erros. E sabe o que vai acontecer? Deus começa a perdoar e fazer algo incrível na sua vida. Vai trazer da sua cura. Assim como diz em Tiago capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado quer te levar à morte, mas Jesus quer te levar à vida. Jesus quer te levar à vida. Fique de pé. Fique de pé agora. Feche os seus olhos. Enquanto a gente canta essa canção, o Luizinho vai cantar para nós. Eu quero que você entenda quem é esse Deus, o que Ele é, o que Ele pode representar na sua vida e se vale a pena. Feche os seus olhos. Aproveite esse momento. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Conselheiro dos fortes, Pai de eternidade, Príncipe da paz. Vale a pena. Por Ele vale a pena. Deus forte, por Ele vale a pena viver. O príncipe da paz, teu nome é
maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade. Começa a falar para Deus as coisas que você precisa mudar na sua vida. Começa reconhecendo os seus erros. E agora aproveite esse momento, abre a sua boca aí no seu lugar e confessa para Deus. Não importa o que seja, olhe para mim, não importa o que seja, Ele te aceita, Ele te vê com amor. Mas essa noite Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você confessando a Ele, trazendo até Ele as coisas que têm impedido você de ter uma vida plena. Essa noite Ele quer transformar a sua vida. Essa noite Ele quer transformar o seu coração. Por isso eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu poderia orar daqui mesmo, mas eu queria orar com você aqui pertinho de mim. Por isso eu quero convidar você, você que entende que existem obstáculos na sua vida, pecados que têm impedido você de se aproximar totalmente de Jesus. Vem aqui na frente comigo. Eu quero orar com você. Pode vir, vem bem pertinho aqui, eu já vou descer aí. Eu quero orar junto com você. Junto com você. Sabe por quê? Porque o primeiro passo para reconhecer o nosso erro é quebrar o orgulho e tomar uma decisão, tomar um passo e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, Senhor. Pode vir. Deus quer fazer uma transformação na sua vida aqui essa noite. Deus quer fazer uma transformação na sua vida aqui essa noite. Mas para isso você tem que dar o primeiro passo. Aí no seu lugar, reconheça, confesse a Deus, diga a Ele: Deus, eu tenho problemas nessa área. Deus, eu tenho problemas com mentira. Deus, eu tenho problema com os meus pais. Deus, eu tenho problema com rebeldia. Deus, eu tenho problema com o vício das drogas. Fale, confesse a Deus, e Ele vai o libertar de toda a morte, toda a escravidão do pecado. Agora eu quero convidar você que é líder de uma célula, os nossos coordenadores adultos, o pessoal que está lá atrás, eu não estou vendo ninguém, mas a tia Adri, o Tarek, o Pedrinho, a Mar, eu quero convidar vocês a virem aqui na frente. Tem muita gente, você vai encontrar pessoas sozinhas. Vai chegando perto dessa pessoa, diga a ela que ela não está sozinha. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E nós vamos orar assim como diz Tiago, capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. Nós vamos orar uns pelos outros, confessar os nossos pecados. Nós seremos curados. E nós seremos curados. A melhor coisa é crer na promessa de Deus para nós. Feche os seus olhos. Senhor, Pai, estamos aqui porque sabemos que somos pecadores, Deus. Somos pecadores e nós precisamos da Tua graça. Precisamos de Ti, Senhor. Vem essa noite sobre nós. Vem essa noite, ó Pai, e cura os nossos corações. Em nome de Jesus eu declaro que pessoas essa noite estão sendo libertas do vício das drogas, Senhor. Pessoas essa noite estão sendo libertas do ódio, da tristeza, da mentira. Espírito Santo de Deus, vem aqui, ó Pai.
Faz algo lindo e maravilhoso sobre a vida de cada jovem, cada adolescente, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus.